Olá, companheiros, que Jesus nos abençoe e que Deus possa nos proporcionar momentos de instrução para os nossos espíritos ainda tão carentes de direção e de luz. Nós vamos falar hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 11, Bem-aventurados os aflitos, motivos de resignação. Resignar significa conformar-se, mas não significa acomodar-se. Em algum momento alguém disse que nós deveríamos ter sobriedade para entender as situações que não podem ser mudadas, coragem para mudar aquelas que podem e devem ser mudadas, e sabedoria para distinguir uma das outras. E nós aqui estamos hoje buscando passar por essas situações, muitas das vezes constrangedoras, que nos causam dor, e mudando aquilo que pode ser mudado, e resignar-se e conformar-se com aquelas que não podemos mudar, nem modificar. Em outro momento, falando de um assunto correlato a esse que nós estamos abordando agora, nós falamos que é um duro golpe para o nosso orgulho reconhecer que as coisas pelas quais passamos hoje são reflexo das nossas ações impensadas ou mal pensadas e as escolhas erradas que fizemos em outras existências, em outros cenários. Mas é verdade, creamos nós ou não, aceitemos nós ou não. Porque se Deus é justo, e Ele é justo, não nos faria responder por dores das quais não fôssemos nós os causadores. Então as dores que atravessamos hoje são resultado da nossa imperícia, da nossa imprevidência, da nossa não observância das leis de Deus, buscando sempre seguir conforme as nossas ideias imediatas, não levando em conta que todas as situações que atravessávamos eram passageiras, que para sempre seria a nossa vida de espírito. E hoje estamos aqui continuando a nossa vida espiritual, encarnados e sofrendo as consequências dos atos infelizes que cometemos em outras situações. Então hoje temos que nos resignar com aquilo que não podemos mudar, enfrentando de maneira heróica, cristã, essas situações constrangedoras que nos causam dor. E mais Kardec começa a sua dissertação dizendo o seguinte: por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que o levam padecente a bem dizer do sofrimento. Então, uma primeira recompensa que Jesus fala é da consolação que terão aqueles que suportarem bem as provas a que são submetidos. Serão consolados, se não nessa vida, numa vida futura. No mundo espiritual, seremos consolados não só por nos termos livrado de uma dívida, mas também por termos aprendido a lidar com algumas situações. E nós repetiremos em outros cenários, em outras oportunidades. Então essa é a consolação. E ele coloca uma outra compensação dizendo: visto que as dores deste mundo são pagamento da dívida que vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Então nós hoje estamos pagando os débitos da dívida que contraímos em outras encarnações. Mas aí perguntaram, mas por que Deus exige de nós o pagamento? Será que Ele é tão exigente assim que nos pede o pagamento da dívida de forma inexorável? Não. Deus pede o pagamento da dívida, não há dívida correndo, não há dívida conosco mesmo. Porque não há nada pior do que você dever a alguém e não pagar, para aqueles que têm um certo grau
de honestidade e de discernimento. E nós, como vamos ser qualquer dia, logo ali, né, espíritos perfeitos, precisamos ter a ciência de que se devemos pagar, para nos quitarmos perante a nossa própria consciência. Porque Deus nos quer de cabeça erguida, aprendendo em toda situação que aquilo que nós fazemos seremos os responsáveis pelas consequências. E é dessa forma que Deus age, com justiça. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saudeis agora, que vos garantirá tranquilidade no porvir. Quando nós temos uma dívida, nós queremos quitá-la o mais breve possível, para não ficarmos presos toda a vida àquela dívida. E Deus então nos dá a oportunidade de quitarmos essa dívida. E Ele ainda faz mais, ainda faz abatimento. O que nós pagamos são apenas algumas parcelas da nossa dívida, que é enorme. E de forma moderada, porque Deus, na sua generosidade, na sua sabedoria, nos faz pagar apenas parte da dívida e não ela toda pelo total que somos devedores, mas nos faz de maneira suave, a não nos levar a um sofrimento exacerbado que nós mereceríamos passar, mas que Ele não quer que nós soframos, porque se nós aprendemos com pouco sofrimento, não precisaremos sofrer tanto. Mas nós fazemos questão de sofrer contraindo toda e qualquer sorte de dívida em nome dos gozos imediatos, dos gozos temporários, que não nos vão somar nada à nossa economia espiritual. Isso faz parte do nosso processo de aprendizado como espíritos imperfeitos que ainda somos. E para finalizar, Kardec coloca: o homem pode suavizar ou aumentar o amargor das suas provas. Uma vez que nós recebemos as provas, aquelas situações que nós não podemos mudar, nós podemos suavizar ou podemos ainda torná-la mais cruel ainda. E muitas das vezes até aumentamos o nosso débito. Em vez de quitar o nosso débito, suavizar o nosso débito, nós complicamos ainda mais a situação. Lá no próprio Evangelho tem lá um item chamado o bem e mal sofrer. O sofrer bem, o que é? É tirando da dor as lições que precisamos aprender. Sofrendo com resignação, com paciência, sabendo que tudo aquilo ali é temporário, que aquilo ali não vai ser para sempre. Que a duração do nosso sofrimento depende da nossa capacidade de passar e superar aquele obstáculo. Se passarmos a vida toda maldizendo Deus, maldizendo a nossa sorte, maldizendo o nosso destino, nos revoltando, nos praguejando, é sinal que não estamos passando bem pela prova. Desculpem, mas se passamos com resignação, sabendo que aquilo ali é temporário, que nós estamos nos livrando de um débito, e que se Deus colocou aquele sofrimento à nossa disposição, é porque nós estamos preparados para passar por ele. Passar de maneira a tirar dele o maior proveito que precisamos, porque aquele sofrimento muitas das vezes anuncia o final de uma dívida. Se nós encararmos isso como um final de prova, um final de dívida, e não como um castigo de Deus, as coisas se tornarão mais leves. O problema irá continuar, mas será encarado de uma forma mais suave, de uma forma a nossa cruz parecerá mais leve, e nós passaremos por aquela prova como já passamos por tantas outras, que muitas das vezes nos julgávamos incapazes e superamos com muita dor, com muito sofrimento, com muita luta, mas superamos, porque nós somos muito fortes. Nós não temos noção da força que nós temos. Ainda ajudados pelos amigos da vida maior que tanto torcem por nós, tanto se sensibilizam com o nosso sofrimento, estendendo nosso socorro, a misericórdia de Deus nos chegando a todo momento, encontrando gente que nos ajudam a tornar mais leve a nossa cruz, se tornando os nossos amigos e dizendo sempre: eu estou aqui para te ajudar. Então é dessa forma, crendo sempre em Deus, jamais perdendo a nossa fé e acreditando que Deus não nos criou para o sofrimento, ao contrário, para a felicidade. Busquemos a felicidade nos valores reais, nos valores verdadeiros, caminhamos em frente, com a fé sempre renovada e sabendo
Que Deus, como Pai, reserva sempre boas coisas para os seus filhos. Muita paz a todos, muito obrigado.